Então, que Jesus nos auxilie nesta noite tão abençoada, né? Onde buscamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tantos outros para fortalecer, né, para nossa busca por uma fé raciocinada, mais esclarecida. Semana passada nós trabalhamos a imortalidade, vimos Simão Pedro chegando, né, aos céus, né, como a consciência dele determinou e nós já conversamos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da erraticidade, desse período que a gente fica na erraticidade entre uma encarnação e outra. Nós vimos o desenho aí da casca de banana, né? Novamente, nosso agradecimento à inteligência artificial. Agora a gente está pelo Espiritismo Estelar e a gente vê ali uma história que já embasa toda a nossa conversa desta noite. Né? Nós estamos no mês de novembro buscando os princípios básicos da doutrina, vendo aí como Deus, a existência de Deus, Deus é perfeito em todas as coisas, vimos a sobrevivência do espírito, né? Nada acaba, a gente fala de finados, do descanso eterno, né? Não existe descanso eterno, o que existe é uma evolução continuada. Jorge, a semana que vem, vai falar da reencarnação. Nessa historinha, a gente já vê muito da comunicabilidade dos espíritos, né? E até quando a gente vê Jesus, um espírito puro ali conversando com o nosso, com Simão Pedro, a gente vê que existe sim uma pluralidade dos mundos habitados. Hoje a gente vai falar de compromisso iluminativo, que é quando a gente chega lá, como Simão Pedro chegou, e aí vai fazer uma análise de tudo que a gente conseguiu colocar em prática ou que a gente deixou de fazer. Vocês lembram, talvez a Shelley não lembre, mas vocês lembram que eu fiz uma palestra desse livro, né, do Divaldo com o Dr. Bezerra de Menezes, que fala do que é os compromissos, do que são os compromissos iluminativos, né, desse planejamento nosso antes de voltar para a nova existência. Esta historinha da casca de banana, como ele disse, está lá no livro Contos e Pontos, né, de Chico com o irmão X. Então a gente sai um pouco de Emmanuel, né, e vem hoje para o irmão X. A semana passada foi Espírito de Maria Dolores. Ele vai dizer para a gente que vai contar a historinha aí, como vocês viram do filminho, de Secundino e Lisel, que é o anjo da guarda de Secundino. E está lá na escrita, né, do livro. Ela traz a trajetória de um homem que foi enviado à Terra com uma missão grandiosa, preparado no plano espiritual para transformar vidas. Então, ele tinha um plano, né, um compromisso seminativo, recebeu tudo o que precisava para cumprir aquele propósito que ele estabeleceu lá na erraticidade, mas a vida na Terra trouxe tantos desafios que testariam esse seu compromisso iluminativo. Então, a historinha da casca da banana diz que ele estava se preparando para auxiliar 2.000, ainda cita no conto, 2.000 crianças, né? Então, antes de reencarnarmos, programamos algumas tarefas para executarmos durante a nossa estadia aqui na Terra. Mas quando estamos encarnados, não recordamos nitidamente dessa tarefa. Então, é o nosso amigo protetor, ele nos ajuda a recordar através de sonhos, de intuição. Eu quero fazer uma palestra de sonhos porque é muito interessante. Mesmo assim, podemos escolher o que faremos durante a encarnação, que é o livre-arbítrio, né? Então, Segundino, lá no filminho, ele se perde um pouco ali diante das conquistas, da riqueza e vai se preocupar em juntar dinheiro para a família, para os netos, até que numa provação, que foi a queda da casca de banana, ele passa a perceber que não tinha executado o compromisso iluminativo que ele trouxe da erraticidade, né? Esse livro, que é um livro muito bom, é uma orientação boa, é uma obra, como diz aí a sinopse, iluminada de Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo Franco, composta de mensagem que foi psicografada e de psicofonia. Por 20 anos eles ficaram ali escrevendo, né? Eles orientam, esclarecem e confortam, tendo como fonte inspiradora o nosso Evangelho de Jesus e a codificação espírita, e visando sempre a edificação moral do homem, né?
a consolidação desse amor fraternal entre todas as criaturas. Então, ele fala que essas páginas são um convite para a gente refletir sobre a nossa caminhada, iluminando o nosso interior, nos conscientizando da necessidade de renovação das nossas atitudes diante desses compromissos iluminativos. Então, aquele irmão disse que viria na Terra para ajudar as crianças. Isso é um compromisso iluminativo. Então ele fala que esse compromisso eles são assumidos antes do berço, lá na erraticidade, enquanto somos espíritos errantes, os quais devem ser vividos e desdobrados apesar das dificuldades, problemas e desafios existenciais que enfrentamos. Então, quer dizer, nós já estamos vindo com um compromisso assumido na erraticidade. Erraticidade é o período que a gente fica entre um desencarne e uma reencarnação. Então, quando Simão Pedro, a semana passada, chega, né, lá no plano maior, ele tem um período ali de erraticidade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 224A, está falando que são espíritos errantes. O ano passado, no nosso estudo, né, a gente ficou em dúvida de achar que eram espíritos que erraram, mas errantes vem de erro, sim, vem de refletir sobre o que deixou de fazer e planejar novamente. Está escrito lá, ó, o estado de erraticidade pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha que interessante, né? Eu li uma vez a respeito de bebês, né, que desencarnam logo que nascem, eles têm algumas horas para renascer em outra situação, achei muito interessante. Então, o estado da erraticidade, ele pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo, não é para sempre. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas, né, de suas existências precedentes. Então, quer dizer, tudo que eu não consegui vencer, eu vim aqui para cuidar das 2.000 crianças e não cuidei, cuidei só de 100. Eu tenho um período na erraticidade que eu paro para ver o que eu não fiz e planejo novamente como eu vou fazer. Então, esse livro do Dr. Bezerra de Menezes nos traz várias mensagens de espíritos que assumiram o compromisso iluminativo de não ser avarento, de criar bem os filhos e não conseguiram dar conta desse compromisso, tá? Então, a reencarnação e os compromissos iluminativos é uma temática que abre horizonte para os espíritos ao longo dessa caminhada, refletirem um pouco sobre esse luto que o mês de novembro, o dia 2 de finados, nos trazem, né? Essa coisa da roupa negra, né? Desses dogmas, né? Usar negro, achar, achar que, como que a gente fala? Achar que a vida, né, que o luto é vestir negro para sempre, que devemos levar flores ou mesmo comidas até o cemitério, onde lá só se encontram os despojos, porque a gente sabe que o espírito vive e continua a sua caminhada em outro lugar. Então é importante entender a reencarnação e o que são os compromissos iluminativos, porque a reencarnação, ela é uma lei natural, ela é automática e é mandatória. Tem espíritos que não conseguem se preparar e organizar esse compromisso iluminativo e são orientados por irmãos que os conseguem. Então, todos têm o seu tempo de voltar para a Terra. Essa história do além-túmulo, né, traz assim muitas situações para a gente estudar. Então, esse livro traz relatos de espíritos de diferentes escalas espíritas, sabe? Espíritos é, ah, espíritos diferentes de todas as escalas espíritas, dizendo como se processa a preparação para a gente estar voltando ao corpo. Uma coleção de livros que nos ensina muito sobre esse tema são os livros de André Luiz. São maravilhosos, todos eles vão falar da morte, tanto semana que vem o Jorge vai falar de reencarnação, nós já tiramos daí a reencarnação de Secundino, lembra? Então, assim, são livros muito bons, com histórias muito boas para a gente estar questionando. E essa parte da reencarnação a gente vê no Livro dos Espíritos da questão 66 a 170, que o Jorge vai trazer na passada, mas eu coloquei aqui para dizer que o próprio Allan Kardec teve muita dúvida
e escreve na Revista Espírita que ele precisou fazer essa pesquisa perguntando lá a espíritos dos 5 continentes, como a gente fala, porque ele tinha muita dúvida com relação à reencarnação, né? Então tá lá na 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida no corpo acabar de depurar-se? E a resposta de todos os espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, reencarnar é uma prova, né? Vocês viram na história da casca da banana? Ele estava vindo com a prova de melhorar a vida de muitas crianças, né? E meio que perdeu o percurso. Então, todos nós chegamos aqui com um compromisso iluminativo, que é um planejamento. E para saber um pouco mais sobre esse período que a gente fica na erraticidade, as perguntas de 258 a 273, elas nos esclarecem muito sobre isso. E aí, na 167, ele fala qual é o objetivo, então, de estar renascendo de novo. E está lá, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde há justiça. Então, Secundino estava no plano maior, verificou que ele não tinha dado conta de ajudar as crianças e fez um plano de voltar atendendo 2.000 crianças, que a espiritualidade lhe daria todo o dinheiro e toda a condição para cuidar dessas crianças. Mas se perde no caminho, né? Então, aquela expiação não vira um melhoramento progressivo da humanidade. Se esse espírito vem para ajudar tantas crianças, isso é um melhoramento progressivo da pessoa e da humanidade. Aí ele fala assim: sem isso, onde há justiça? Por quê? Eu não cumpri o meu planejamento. Então, Deus, em sua justiça ampla, me dá uma nova oportunidade de voltar e assumir. Olha a resposta dos espíritos, simples, sintética e profunda. A nova encarnação para você é uma expiação, uma aprovação, para que vocês façam um melhoramento progressivo da humanidade, né? Porque a gente deve lembrar sempre do amarmos uns a Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. Então, a finalidade é trazer para nós aí umas expiações e que a gente consiga melhorar o nosso melhor e ao nosso redor. Como? Espiando é sempre renovando, né? Lembrando sempre que Jesus é um espírito puro, nós precisamos de muitas experiências para um dia chegar a espírito puro também, né? Aquela escada de Jacó com muitos e muitos degraus para a gente subir, cada encarnação, um degrauzinho ali, né? Não é um sorteio de habilidades. Deus manda. A Marta é maravilhosa, o Jorge tem que cuidar de criança, a fulana vem com uma doença. Não é um sorteio de habilidades, né? Essas habilidades são construídas por nós mesmos em várias experiências. Vocês já viram aquelas criancinhas de 3 anos que tocam Mozart sem nunca ter ouvido, não é? Então, assim, não é um sorteio, Deus não põe, ah, esse menino vai ser um gênio. Não, isso aí já teve em vidas passadas uma experiência vasta com a música, e ali ele está mostrando exatamente o que ele conquistou na individualidade dele. A pergunta 894 diz assim, ó: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos, né? Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhe é própria e as vence, quer dizer, nós que estamos aí na batalha de lutar por aquele vício. Existem pessoas que não, né? Já fazem o bem espontaneamente, é delas. É exatamente a situação do piano. Olha o que eles dizem. Só não tem que lutar aqueles que já há progresso realizado. Então, quer dizer, a pessoa é boa porque já foi se depurando em outras vidas, né? Esse menino toca aos 3 anos porque ele já foi se depurando no piano em outras situações, em outras encarnações. Então, como não acreditar na reencarnação numa criança de 3 anos tocando Mozart, né? Estes lutaram outra hora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. Nossa, aquela pessoa é boa, tudo que ela faz dá certo. Isso é crescimento, isso é evolução. O bem lhe se tornou um hábito e nós não. Para a gente não fazer errado, a gente tem que se controlar muito, né? Devidas lhe são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos, ou seja, já batalharam muito, né? Já estão aqui no mundo de provas e expiações, quase passando por regeneração,
coloquei aqui para mostrar que Jesus é um espírito puro, né? Simão Pedro encontra com ele tudo, e nós, quanto que não temos que fazer para chegarmos um dia a espíritos puros também. Olha, uma criança de 3 anos tocando Mozart, né? Então, quer dizer, o melhoramento é progressivo, ele estava em outras vidas e continua acontecendo. Porque as oportunidades são oferecidas a todos, nós somos simples e ignorantes, com todo o potencial, nós somos amparados pela lei divina. Então, a reencarnação é uma justiça divina, né? Ele veio com a intenção de ajudar 2.000 crianças, porque com certeza ele deve ter feito mal, negligenciado a educação de muitas crianças. Aí, no compromisso eliminativo dele, ele veio ser a justiça divina nos auxiliando. Então, ninguém nasce cego, com deficiência mental, cadeirante ou surdo, porque Deus disse: não, você é bonito, vai nascer perfeito e você não é, vai nascer com alguma deficiência. Isso não existe. A reencarnação é a justiça divina te dando uma nova oportunidade de crescimento. Aí tá lá. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação, né? Não falando aqui em dogma, né? Ele vai falar sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, se arrependeu por não ter feito nada para as crianças e montou um compromisso iluminativo para auxiliar nessa encarnação 2.000 crianças. Quando eu li essa história, eu lembrei do Divaldo, né? Com a associação dele, que tem mais de 6.000 crianças, ele diz que tem 400 netos, o saudoso Divaldo. Então, ele diz: a razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Então, assim, seria, né? A razão nos diz que seria injusto privar aqueles. Todos os homens não são filhos de Deus, somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, assim, Deus sempre vai dar a oportunidade do crescimento para os seus filhos. E é aí que a gente vê no livro dos Compromissos Iluminativos que ele diz que a essência da reencarnação é de possibilitar sempre o melhoramento. Só que nós assumimos esse compromisso, fazemos esse planejamento na erraticidade, mas deixamos esse compromisso muitas vezes serem abafados, como aconteceu com o desenho, né, a história do irmão X, do homem da casca da banana. Então tá lá no livro do Divaldo. Quando o espírito mergulha no organismo físico, para o crescimento intelecto-moral, quer dizer, tanto da intelectual como da moralidade, através da reencarnação abençoada, ouvidas, quer dizer, esquece de muitos compromissos que deve abraçar, assinalado por ansiedades novas, por temores e conflitos que renascem dos graves delitos antes perpetrados. Quer dizer, ele tem coisa para colocar em dia, né? Mas aparecem outras coisas e ele se distrai. Aí o Bezerra diz: mediante o parcial desprendimento pelo sono, normalmente retorna ao antigo lar, aos núcleos de atividades passadas, onde são reexaminados os planos, permanecendo impressas as lembranças que se transformam em estímulo para o desenvolvimento das tarefas que deve executar durante a vilegiatura material. Então, isso quer dizer, às vezes eu sonho, às vezes me vêm assim algumas mensagens tentando me dar um toque, me fazer voltar ao caminho do meu compromisso iluminativo. Lembra ele lá sentado pensando? O anjo da guarda ali mentalizando ele, lembra das crianças, guarde algum dinheiro para as crianças. Nós somos sempre intuídos pelos nossos anjos da guarda, né? Então ele fala, em face das conjunturas dolorosas, que é o caso da casca da banana e as aflições do nosso dia, imprimem-se-lhe na memória as aflições e os remorsos com mais vigor. Então nós sempre seremos lembrados. Ele precisou cair, ficar doente na cama por conta da queda da casca da banana, para vir o remorso e ele lembrar que ele tinha. E aí, olha lá, desejando ter mais tempo, porque ele relembrou que ele fez pouco pelas crianças, como estava no compromisso dele. Aí o do Bezerra diz assim: outras vezes, eu peguei poucos parágrafos, ó, nos instantes de meditação e prece,
Os instrutores da vida maior acercam-se e inspiram-no, assinalando o trabalho de crescimento espiritual com o recurso da coragem e do amor, graças aos quais ele se emula ação edificante. Então, quer dizer, nós somos lembrados, ele diz sim, por diversas vezes buscamos despertar-lhes as recordações dos compromissos assumidos, de modo a infundir-lhes ânimos, ao mesmo tempo que rogamos as bênçãos do Senhor. Quer dizer, a espiritualidade esteve conosco na erraticidade, nos auxiliando a bolar esse plano. Inclusive, o texto que eu peguei mais para frente, ele diz assim: que nós queremos fazer tanto, quando a gente vê que a gente erra, a gente quer fazer tanto, 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 que a espiritualidade até dá um breque, fala, não. Não vai querendo fazer 100%, faz 30%, faz 70%, porque você está num planeta que vai tirar o seu foco. É muito interessante o texto que eu peguei. Então, olha lá, Segundino finalmente voltou a pensar nas crianças. Então, ele precisou cair, ter um piripaque na vida, achar que estava perto do retorno para despertar para o seu compromisso eliminativo. Eu coloquei aqui vários exemplos do tema do livro, né? Tem um senhor que fala que ele foi muito avarento, e ele sofreu muito. E ele agora está fazendo um plano para voltar e desfazer essa avareza, né? Que é ser mão de vaca. Famílias que abandonam os filhos, que destroem. Está na Netflix dessa semana, Os Quatro da Candelária. A gente vê por que uma mãe deixa um filho, né? Ali no orfanato. Quanta situação passaram aquelas crianças ali da Candelária, da chacina, né? Eles recuperaram a chacina da Candelária. Não é bom ver, não, porque é muito triste, mas eu acabei assistindo e pensando naquela menininha. Que mal faz uma criança, né, de 6 anos? Se Deus é justo, caridoso e bondoso, por que essa criança tem que passar por isso? Outros relatos de pessoas que não mediram esforços para passar por cima dos outros, destruíram a família, se acabaram nos vícios e levaram muitos dos familiares junto. Então, o livro é muito interessante, né? Não é só como o caso de Secundino, que entre Deus e o dinheiro acabou ficando com o dinheiro. Então, esses temas são compromissos iluminativos, né? Eu não vou mais ser avarento, vou ajudar as pessoas, eu não vou mais subir na cabeça das pessoas para ser o melhor no trabalho, eu quero voltar e deixar o vício da bebida. Então, vem uma expiação aí, uma grande aflição, visando sempre o melhoramento progressivo. Porque sem isso, sem essas aflições, sem esses temas, há evolução? Não, não há evolução. A gente lembra que se a gente tem problema é porque eu plantei, estou colhendo, que é a lei de causa e efeito, que está aí para nos purificar, para nos fazer acessar caminhos melhores, e isso também é o melhoramento progressivo da humanidade. Secundino veio para cuidar de 2.000 crianças, né, de auxiliá-las. Espírito puro, precisamos, para chegar a sermos espíritos puros, precisamos de muitas existências para progredir. Lembrando sempre que nós somos, esse livro é interessante porque ele lembra muito que nós somos espíritos em jornada, somos caminheiros, ele fala de milênios, caminhando aí nessa estrada, tentando melhorar moralmente. A vida continua entremeada, né? Então, ora na matéria, ora fora da matéria. E eu venho e coloco em prática, eu preciso do meu corpo para praticar o meu compromisso iluminativo, ora eu volto e revejo se eu fiz esse planejamento e replanejo e volto novamente com todos esses temas que o doutor Bezerra nos trouxe aqui, porque nós estamos num mundo de provações, né? Jornadeiros, ele diz, com idas e voltas, isso é a reencarnação. O livro Ideal Espírita, de vários autores, Chico e Valdo Vieira, traz para a gente no capítulo 33 um texto chamado Caminho Alto. E é desse texto que eu fiz aqui o nosso estudo dessa noite. Então, começa assim. Além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito. Então, a gente viu lá Simão Pedro, né? Nessa fulguração, nessa felicidade, que era chegar num lugar onde a consciência dele permite, que a gente sabe que céu é o estado de consciência, e encontrar Jesus e os seus irmãos. Então, na libertação das forças emotivas que se descartam da matéria mais densa, deixou o corpo, existem alegrias.
Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superlativo de angústia. Assim como chegou lá e ficou muito feliz, nós vimos em outras historinhas que a pessoa chegou num umbral e ficou muito triste. Então, após o despojo, deixar o nosso corpo físico, teremos alegrias ou teremos remorsos. Aí ele diz: à vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonias morais, reavivando a lembrança de nossos erros com o espantoso poder de repetição. Então, olha só, gente. Na erraticidade, o espírito ele vai passar na tela dele tudo o que ele fez e não deu certo, vai começar a estudar e se preparar para mudar aqueles atos que não foram tão bons na última existência. Seja na alegria, como nós vimos Simão Pedro, seja no remorso, em outras zonas que a consciência mandar, né? Ali vai ter um processo de tomada de consciência de tudo que fez na vida, para planejamento e para o retorno, né? A reencarnação. Esses processos são muito particulares. Eu lembrei que em Obreiros da Vida Eterna, um dos livros de André Luiz, Asclepius, ele demorou de 7 a 8 séculos para reencarnar. Assim como a gente viu que o espírito errante pode reencarnar em horas, esse irmão Asclepius, ele demora de 7 a 8 séculos para reencarnar. Ele precisou de tudo isso lá para estar fazendo o compromisso eliminativo dele. Então, eu volto a dizer que os livros de André Luiz eles são ótimos para a gente entender esses temas que nós estamos estudando. Eles trazem casos maravilhosos para a gente estudar o espírito imortal. Então, o compromisso iluminativo é quando chega a hora de planejar a futura existência, cada um no seu tempo e no seu nível de consciência, como eu já falei. A gente viu lá na frente, né, as clépsios aí precisando de 8 séculos. 8 séculos, gente, séculos de 100 anos, né? E alguns em a poucas horas. Aí continua o livro. Carregamos deste modo, além do túmulo, o fardo de nossas culpas, a exigir constantemente, a exibir, desculpa, constantemente o espetáculo das nossas fraquezas. Então, o senhorzinho lá da casca de banana, ele já começou antes de sair do corpo. Imploramos a reencarnação como quem sabe que o corpo físico é instrumento capaz de reabilitar-nos. Então, veja, cheguei lá, não atendi as 2.000 crianças, aí eu começo a implorar, a voltar, porque eu sei que só no corpo eu vou me reabilitar. Corpo físico é a maior bondade de Deus para conosco. Deus existe, porque Ele nos dá uma nova oportunidade. Na questão 258, a vida espírita, né, da vida espírita, lá nas escolhas de prova, está assim, ó. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, olha a resposta do espírito. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, o que ele falou aqui, ele implora para reencarnar porque ele sabe que no corpo ele pode, né, apagar todas as suas faltas. É na erraticidade que usamos amplamente o nosso livre-arbítrio. Aí Allan Kardec vem dizer que é lá na erraticidade que a gente tem mais acesso ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade, e nos excedemos, queremos de todo jeito fazer o melhor. É a espiritualidade que dá uma puxada nas nossas rédeas. E continua o livro. Nestas circunstâncias, lá na erraticidade, não poupamos súplicas, não regateamos promessas, não medimos votos, não subestimamos sacrifício, encomendamos serviço e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede água. Então, quando a gente está lá, a gente pede, por favor, deixa eu voltar, eu prometo que eu vou ajudar aquelas 2.000 crianças, eu vou fazer o meu melhor, e aí a espiritualidade diz, sim, nós vamos te abençoar, você vai ter dinheiro, você vai ter todas as condições. Mas quando ele estava aqui, ele foi fazer o pé de meia dos filhos, dos netos, e esqueceu a pobre das crianças carentes. Então, nós vamos sim planejando o nosso retorno. O espírito vai juntando sementes. Então, ele começa a fazer os projetinhos dele, né? Novas experiências, porque ele quer voltar para a Terra e fazer tudo o que ele deixou de fazer. Na erraticidade, entendemos o valor das provas difíceis, das que aferem valor e a valorizamos. Então, aqui, se alguém for falar assim, você quer plantar, você quer carpir, vamos falar de carpir. O quintal
ou carpir a chácara toda. Você vai falar, eu sou esperto, né? Eu quero carpir o menor. Na erraticidade, ele está dizendo que não, que lá a gente dá valor ao sacrifício, não mede votos, não subestimamos o sacrifício, encomendamos serviço e luta, né? E aí a gente pega a questão 266 que diz assim, ó, não parece natural que se escolhessem as provas menos dolorosas? Olha a resposta dos espíritos. Pode parecer-vos a vós. Ao espírito, não. Aquilo que eu falei. Se aqui me derem a opção do mais fácil e do mais difícil, eu vou escolher o mais fácil. Por que será, né? Porque é um mundo de provações. A gente está querendo fugir dos compromissos, não é erraticidade, não. Então ele fala, pode parecer mais fácil para vós. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Nós voltamos aos braços do Pai. A nossa consciência fica clara. Não adianta eu enganar a mim mesmo, nem enganar aos outros, coisa que eu faço no mundo de provações. Lá não existe isso. Interessante, né? Aí esse é o ideal espírita caminho alto. Ele continua: aspiramos a apaziguar paixões, a purificar sentimentos, a resgatar débitos, santificar ligações, elevar experiências na conquista da nossa própria renovação. E aí o livro dos Espíritos fala assim: o espírito progride lá no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, mas é no corpo que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então a erraticidade é uma colheita do que se plantou. A erraticidade é a seleção de novas sementes que eu vou voltar a plantar. Separo ali todas as sementinhas, como aquele irmão separou, as sementes da caridade para com as crianças, né? E esqueceu de fazê-lo. Lembra do semeador. E o semeador saiu a semear. Então, a gente na erraticidade vai ver, separar as sementes, organizá-las e voltar numa próxima vida para semear. Igualzinho a parábola do semeador. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, está dizendo assim: na vida, né, a vida, a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então, a vida, o irmão está dizendo aí, que é a prova buscada e durante a qual a gente vai cultivar tudo para desenvolver esse cedro, essa árvore enorme. Então, a erraticidade é a colheita do que eu fiz e a preparação das novas sementes para eu sair a semear. A vida começa no berço, passa o túmulo, segue no mundo espiritual na consolidação do que conquistou e estuda onde melhorar para renascer. Pronto. Aí está todo o conceito de erraticidade. Eu chego lá, vou ver tudo que eu plantei e vou arrecadar sementes para voltar e distribuir essas sementes aqui. E aí continua o texto, né? E quase sempre renascemos em duras dificuldades, a fim de redimir-nos à maneira do aluno internado na escola para educar-se. Lembrei desse livro, Relicário de Luz, né? Próxima existência, a vida vai ser mais proveitosa, abundante e luminosa, ou ainda vai ser amarga e pouco produtiva. Vai depender de acordo com o solo e as sementes que você escolheu, né? Então, esse livro Relicário de Luz, ele também traz um tema chamado De Retorno ao Caminho, que o Jorge vai falar da reencarnação semana passada. Mas eu peguei um parágrafo, ó. Em plena vida espiritual, antes de tornar ao terrestre sorvedouro, contemplamos a paisagem do mundo em que nos propomos a realizar complicado serviço. Quer dizer, a gente vem para realizar mais um complicado serviço, né? Então, na erraticidade, nós temos uma visão ampla, analisamos com a espiritualidade o viável e o possível, e queremos fazer o máximo. A gente anseia por melhorar. É a espiritualidade que dá um breque na gente. E, disputando o regresso para a obra de regeneração que nos cabe efetuar, prometemos sacrifícios mil. Antes de nascer,
temos o anseio de abraçar provas difíceis, porque nós ansiamos por melhorar, mas são os benfeitores que dão uma brecada na gente, nos alertam e orientam, porque ficamos sedentos de justiça. A gente fala, meu Deus, como eu fiz aquilo com crianças, como eu fiz aquilo? Eu quero voltar, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer o melhor. Ainda no Relicário de Luz, ele dá alguns exemplos, né, do que a gente quer fazer. Ele fala assim: é o coração amado que desejamos auxiliar no reajuste doloroso, hipotecando cooperação e carinho para abreviar-lhe o sentimento. Então, eu vi que eu fiz parte daquela chacina da Candelária, como eu comentei, e eu quero voltar para ajudar aquelas crianças que estavam lá, como irmão, como secundino. Ou eu vi alguém que tirou a vida porque amava muito alguém, eu quero voltar para ajudar. É a conta que esperamos resgatar integralmente, lançando ao futuro os nossos votos de abnegação. Então a gente quer pagar aquela conta. É o inimigo multissecular que pretende converter em irmão, a gente pretende converter aquele ao preço da nossa renúncia suprema. É a coleção de afetos e desafetos que insistimos em receber, metamorfoseados em filhos da nossa tortura, para conduzir montanha acima a feição de flores, espinhos, joias e pedras sobre o próprio peito. Então, ele está dizendo assim: é aquele coração que eu destruí, que eu quero voltar para consertar, é aquela conta que eu não acertei, que agora eu quero pagar, é aquele inimigo que eu quero como filho do meu lado, para que ele melhore. E aqueles que se elegeram orientadores do nosso destino, endossando-se o apelo. Então, aqueles que se elegeram, eu quero estar com aquela pessoa que me deu tanto desgosto, né? Então, encomendamos serviço e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede água, água daquele poço de Jesus, sabe? A água do Evangelho. Aí ele fala assim: voltamos com a veste carnal que escolhemos e conquistamos as situações e os recursos de que nos supomos necessitados para a tarefa que nos elevará. Então vejam, se eu estou aqui com aquele irmão difícil, com aquele amor que eu já não queria mais, com aquele filho, né, viciado, é porque estava no meu compromisso iluminativo. Eu pedi para passar por aquilo para melhorar. Olha que interessante. Mas ai de nós, tão logo a matéria densa nos cobre parcialmente a visão, esquecemos à pressa os compromissos assumidos. Esquecemos promessas, entusiasmos e afirmações edificantes que constituíram a base de nossos planos redentores para o planeta Terra. Então, ao mergulhar na matéria e esquecer os compromissos iluminativos, por que nós esquecemos? Porque nos afastamos dos estudos, nos afastamos da busca da verdade de Jesus, nos afastamos da caridade. Está lá, né? Paulo diz: nem por uma hora pudestes velar com Cristo, quer dizer, nem por um minuto eu paro para rezar ao longo do dia, para pedir que aquela aprovação daquele filho difícil, Jesus abra os meus caminhos, que os espíritos, meu anjo da guarda, me ajude, o anjo da guarda do filho também. Então, a vida espiritual deve estar ao lado da vida material. E como a gente liga mais para a matéria, como segundino, do que para a espiritualidade, porque a gente não tem uma hora para velar com Cristo, a gente cai nessa pindaíba e aí aparece uma casca de banana para tentar fazer a gente lembrar, né? Então, voltando no ideal espírita para terminar, não recuses assim a provação ou o problema que o mundo te impõe. Nas horas breves da passagem sobre a neblina da carne. Breves? 80 anos, 90 anos é breve. Olha lá aquele irmão Apocliste lá, 8 séculos para reencarnar. A moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal em que somos chamados ao próprio burilamento. Foi a semente que você colheu na erraticidade e trouxe no seu bolso, você jogou ela na terra e saiu ali aquele parente difícil, aquele filho, mas você está plantando amor, você está plantando paciência, caridade, porque é expiação para você e é melhoramento progressivo da humanidade. Recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde vieste. Não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento te dissolvam
as sombras do coração. Novamente na carne, deixamos-nos iludir pelas requisições do pretérito, e ao invés de procurar o conselho do amor que tudo compreende, tudo ilumina, buscamos as falaciosas opiniões do eu enfermiço do passado que teimamos em retornar. Quer dizer, aquele véu escurece o nosso olhar e a gente esquece, né, do nosso compromisso, como o irmão esqueceu das crianças. Ele fala: ó vós que guardais por sublime depósito as verdades do além, auxiliai-nos a sustentar o serviço do amor. Redimamos o passado que sentimos vivo e atuante dentro de nós. Somente o fogo do sacrifício conseguirá extinguir os remanescentes de nossos velhos erros, e, assim sendo, permanecemos valorosos e leais à divina vontade. Na cruz de nossas obrigações santificantes, na abençoada certeza de que, além do monte empedrado e triste dos nossos aflitivos testemunhos, brilha infindável a divina, a celeste alvorada de nossa eterna ressurreição. Quer dizer, nasceremos novamente na carne, é Emmanuel, né? Esse caminho alto. É o caminho alto, ó, vós que guardais, né, como um depósito as verdades que você conseguiu juntar lá em cima do seu compromisso iluminativo, né? Então, assim, como não perder a oportunidade desse planejamento que nós fizemos na erraticidade, né? Porque esse irmão Pedro chorava de felicidade, né? Ele cumpriu muito bem o compromisso iluminativo que ele trouxe para estar perto de Jesus. E aí o texto finaliza: é por isso que entre a ilusão que obscurece e a verdade que ilumina, então a gente tem, quando está fora da igreja, muitos conceitos que não nos trazem uma fé raciocinada. E nós temos o evangelho, que é a verdade que ilumina, né? Então, entre essa ilusão de não estar perto do Cristo e a verdade que ilumina, a reencarnação será sempre o alto caminho do recomeço. Quem vai falar de reencarnação é o Jorge. A minha intenção era de falar que o espírito continua e ele planeja o compromisso para a próxima vida, tá? É Emmanuel aí, é Jesus dizendo: muito obrigado por mais uma noite abençoada, que assim seja, graças a Deus. E a semana que vem a gente vai falar de reencarnação. Beijo.